Bom dia, bom dia. Sou Andréia Amaral, coach analista de perfil comportamental e venho trazer a reflexão do dia para você. Hoje eu venho te perguntar como que é a sua comunicação. E vou falar um pouquinho de um termo que está muito em voga aí, que chama comunicação não violenta. Mas para começar, eu quero falar que você pode mudar a impressão que provoca nos outros, modificando a maneira como você se comunica. As palavras que a gente emite, que a gente deixa de emitir, vai provocar um impacto na maneira como os outros compreendem a gente. Quero te contar, e eu sei que você já sabe, que a maioria dos problemas que a gente tem é relacionada à comunicação. Uma comunicação inadequada, porque eu quero falar uma coisa, eu tenho intenção de ser compreendida de uma forma e o outro não me compreende de uma forma inadequada. E às vezes a forma que eu falo, a minha comunicação não verbal, porque a gente comunica além da palavra, falar, da escrita, a gente comunica com gestos, que é maior representatividade da nossa comunicação. Então, a linguagem corporal é 55% da nossa comunicação, 38% é o tom de voz e 7% as palavras. Então, nossa comunicação verbal, a forma como a gente olha, a nossa postura, nossas microexpressões, tudo é uma forma da gente comunicar e às vezes a gente esquece disso. Mas lembrando sempre disso, que é necessário a gente ficar atento, eu venho trazer para vocês um pouquinho sobre a comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? É eu comunicar, eu falar e ouvir de uma forma compassiva, tanto para mim quanto para o outro. Então, eu vou me fazer entender, ser entendido e vou tentar compreender o outro. É uma comunicação empática, é a comunicação empática para mim e para o outro, porque eu vou estar colocando a minha necessidade, o meu desejo, expressando de forma adequada e tentando entender o outro. A primeira coisa que a gente precisa de fazer é começar a observar. Nós somos seres que julgamos muito, Então, toda vez que alguém faz alguma coisa, a gente julga e a gente não observa. A gente coloca nossas opiniões, coloca nossas premissas. Então, por exemplo, eu falo assim: fulano, você é muito desorganizado. Eu já estou julgando e o outro, às vezes, já vai me responder com uma pedra na mão, porque, de uma certa forma, essa mensagem para ele é agressiva. E vamos supor que eu estou chamando uma pessoa desorganizada, meu filho, porque ele deixa as roupas espalhadas. Então, eu tenho que falar assim, olha, pensar, Olha, ele tem deixado as roupas espalhadas no quarto ou na casa. E aí, eu tenho que pegar os fatos e os dados. A primeira coisa que eu vou fazer é parar de julgar: fulano é desorganizado, fulano é desatento, fulano não liga pra mim, fulano é isso, é aquilo. A gente tem que pegar o dado. Fulano é lento por quê? Tá fazendo o quê devagar? Entenderam? Então, nós precisamos de observar primeiro, sem julgar. Depois, eu tenho que pensar naquela atitude do outro, que sentimento que ela traz para mim. Então, por exemplo, eu falar com meu filho assim: olha, em vez de eu falar que ele é desorganizado, olha, você tem deixado as roupas espalhadas no quarto e mamãe fica chateada, fica triste, ou fica com raiva, ou fica sobrecarregada quando você faz isso. Então, eu exprimo o meu sentimento para aquela pessoa e coloco para ela o que é que eu tô sentindo. Então, eu tenho que identificar primeiro o que eu tô sentindo, nomear, e eu vou expressar. Depois, eu vou pensar qual que é a necessidade que eu tenho. Então, nesse caso, qual que é a minha necessidade? É que o quarto fique arrumado para mim ficar menos sobrecarregada, para mim não ficar com tantas atividades para fazer. Por exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo, mas nossa, eu poderia dar 1000 aqui, mas o tempo não permite, Então, a minha necessidade é essa. Então, eu identifiquei a minha necessidade, que é manter o quarto arrumado. E aí, agora, eu vou fazer um pedido. Fulano, eu gostaria que você não deixasse sua roupa desorganizada, jogada, porque me dá trabalho, me deixa sobrecarregada, eu tenho que fazer. E isso é uma coisa que você poderia fazer e se você fizer, me ajuda muito.
Olha que diferença se eu viro pro meu filho e falo, você é desorganizado. Com uma palavra, eu tô querendo que ele faça o que eu quero, que é pegar as roupas no quarto. Mas eu peguei esse meu julgamento e transformei ela numa comunicação que a gente chama de não violenta. Então, eu exprimi, primeiro eu observei, depois eu exprimi meu sentimento, né? Falei com ele o que eu estava sentindo, depois eu coloquei para ele o meu pedido. Então, percebi qual que é a minha necessidade. Por que é que eu tô falando aqui? A minha necessidade é que ele deixe arrumado. E aí eu peço para ele isso. E presta atenção quantas vezes que a gente fala esse tipo de palavras com as pessoas, né? Ah, que demora. Ah, você é muito bagunceiro, você é irresponsável, você precisa se cuidar. E eu não falo de forma clara para a pessoa o que realmente eu quero falar, né? Eu te falei 1000 vezes a mesma coisa. Não, fulano, eu já te falei 4 vezes isso aqui para fazer dessa forma, você não está fazendo, está me deixando chateado, triste, angustiado. Eu gostaria que você fizesse isso, isso e isso. Então, a gente comunica de forma violenta sem perceber, né? Não é a violência da forma, do conceito, né, bruto da palavra, mas é porque eu tô violentando o outro e tô violentando a mim mesmo quando eu não sigo esse espaço de pensar no fato em si, em vez de generalizar, parar de julgar. Eu não penso o que eu tô sentindo com aquilo e não vejo qual que é a minha necessidade. Por que eu tô falando aquilo? Qual que é a minha necessidade? Por exemplo, uma esposa que fala com o marido assim, você não me dá atenção, você fica fora demais, então você tem que ser claro, né? Nossa, todo dia à noite você tem saído, tenho me sentido sozinha, não tô sentindo amada, e a minha necessidade era que você ficasse mais tempo comigo, conversasse mais, me escutasse. Então você vai fazer esse pedido para ele. E aí vem os transtornos dos relacionamentos, né? Como eu já comentei com vocês, relacionamento para mim, o maior desafio que a gente tem por causa dessa comunicação inadequada. E da mesma forma que eu faço assim com o outro, né? Eu começo a perceber quando a pessoa fala para mim. Por exemplo, alguém te chama de egoísta, né? Fala assim, você é uma egoísta, você é um egoísta. Às vezes é o marido, a mulher falando com a esposa. Ele vai pensar assim, se ele souber interpretar. Você tá me falando isso porque eu tenho trabalhado muito. Eu gostaria que você gostaria que eu estivesse mais presente? Então, é uma faca de 2 gumes, né? Ele vai prestar atenção, entender que ela tá falando de forma equivocada, mas ele conseguiu compreender nas palavras dela que ela tá querendo. E isso é comunicar de forma não violenta, que é uma comunicação assertiva, focada na outra pessoa, onde que eu coloco meus sentimentos à tona, onde que eu trabalho empatia, onde que eu trabalho feedback. E é a comunicação ideal para a gente ter melhores relacionamentos em todas as esferas, né? Relacionamento, trabalho, família, social. Então, essa é uma comunicação adequada. O assunto é muito extenso, né? Tô referenciando no livro do Marshall Rosenberg, onde que ele traz esse assunto, né? Bem claro, de forma clara, tá aí a sugestão para quem quiser ler, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, certo? Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez, compartilhe, comece a pensar nisso. É fácil? Não, mas é simples e é treino, tá? É começar a treinar, começar a prestar atenção no que você tá falando, começar a olhar se você tá se expressando de forma correta, se está se fazendo entender e se está compreendendo o outro também, tá? A gente tem que começar a pensar nisso. Será que essa é a melhor forma de eu me comunicar? Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.